Liderança é uma palavra que ouvimos por todo lado, não é? Mas e se a liderança for muito mais do que um cargo ou uma posição? E se cada ato de influência, por mais pequeno que seja, nunca for neutro? A ideia é que toda a liderança, quer nos apercebamos disso ou não, acaba por servir um de dois reinos espirituais que estão em oposição. É exatamente sobre esta perspectiva que vamos falar. E é aqui que a coisa fica pessoal. Todos os dias as pessoas são influenciadas. A questão que fica no ar é: para quem é que elas estão a ser lideradas? Pensemos um pouco, num conselho a um amigo, na forma como se educa um filho, ou até na liderança de uma equipa no trabalho. Para onde é que essa influência está, no fundo, a apontar? É uma pergunta que pode ser um bocado desconfortável, sim, mas é absolutamente crucial. E já vamos perceber porquê. Ok, vamos então entrar no primeiro ponto, a escolha inevitável da liderança. Primeiro, é preciso tirar da cabeça a ideia de que liderança é sobre títulos, CEO, gerente, essas coisas. Não, a premissa aqui é muito simples. Toda a gente lidera. Toda a gente tem influência. Numa conversa com um amigo, numa decisão em família, estamos constantemente a liderar, a influenciar. Faz parte do que é ser humano, simplesmente. E é aqui que entra o argumento central. Neutralidade espiritual, um mito. Segundo esta visão, não existe tal coisa. A influência de uma pessoa ou constrói algo que reflete os princípios do reino de Deus, ou, mesmo sem querer, acaba por se alinhar com o oposto, com o reino das trevas. Simplesmente não há um terreno neutro, um meio termo. Então, se existe esta escolha, qual seria o modelo ideal? Vamos olhar para o que a fonte apresenta como o projeto divino de liderança. O ponto de partida, o modelo original, é Deus como o líder supremo. Mas não é uma liderança como a que muitas vezes imaginamos. Não é tirania, não é opressão. Pelo contrário, é uma liderança que cria, que organiza, que sustenta o universo inteiro. É uma liderança que se define pela justiça, pela sabedoria, pelo amor e por um cuidado que procura o bem, o florescimento de toda a criação. É um paradigma completamente diferente. Isto leva-nos a um conceito teológico-chave, a imago Dei. Basicamente, a imagem de Deus. O que é que isto significa? Que os seres humanos foram criados para refletir os atributos de Deus. E isso inclui a capacidade de liderar, mas liderar de forma responsável, com amor, com justiça. É como se fosse uma autoridade delegada, uma responsabilidade para cuidar do mundo da mesma forma. E olhem, não há melhor ilustração disto do que o famoso Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Isto capta a essência do modelo. Não estamos a falar de um governante distante, impessoal. Estamos a falar da orientação próxima, protetora, de um pastor. Alguém que conhece as suas ovelhas e as guia para um lugar de segurança, de descanso, de restauração. Ok, com este modelo ideal em mente, vamos agora olhar para a bifurcação no caminho. São dois caminhos com dois destinos bem diferentes. E o contraste é gritante, não é? De um lado, liderar para Deus é refletir aquela imagem divina. É sobre serviço, humildade, sacrifício. É construir, restaurar, guiar. Leva a vida. Do outro lado, liderar para o diabo, bem, é o oposto. Reflete uma natureza corrompida. É sobre egoísmo, manipulação, orgulho. Promove o caos, a idolatria, a morte. Leva à destruição. Não podia ser mais claro. Mas, claro, isto tudo pode parecer muito teórico. Por isso, para ver como isto funciona na prática, na vida real, nada melhor do que olhar para alguns estudos de casos bíblicos. Vamos começar por um líder para Deus, David, conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E atenção, ele não era perfeito, longe disso, mas o que o definia? A sua coragem, sem dúvida. Um coração de servo. E talvez o mais importante, uma capacidade genuína de se arrepender depois de falhar. Ele voltava sempre para o caminho certo. E agora, o contraste direto. Uma líder para o diabo, Jezabel. A sua influência é literalmente o espelho negro da liderança de Deus. Ela usou o seu poder para manipular o marido, o rei Acabe, e para arrastar ativamente uma nação inteira para a idolatria, para a perseguição, para a injustiça. Uma força de destruição. Voltando aos bons exemplos, temos Moisés. Qual foi o segredo da liderança dele? Uma palavra: dependência. Uma humildade profunda e uma dependência total de Deus. Ele tinha as suas próprias inseguranças, claro, mas não confiou em si mesmo. Confiou na orientação divina para liderar um povo para fora da escravidão, enfrentando desafios que pareciam impossíveis. E claro, o contraste perfeito para Moisés é o seu grande antagonista, o faraó. Ele é o exemplo clássico do líder que resiste a Deus. É o orgulho em pessoa.
E qual foi o resultado? A obstinação dele, a sua teimosia, não o levaram apenas à sua própria ruína. Levaram à ruína de uma nação inteira. As consequências foram devastadoras. Ok, depois de ver estes exemplos da história, a questão volta-se para o presente, para o lado pessoal. É sobre o chamado pessoal para liderar. E aqui temos uma metáfora muito poderosa. A jornada de influência. É a passagem de ovelha para pastor. O que é que isto quer dizer? A ideia é que ninguém é chamado para ser um seguidor passivo para sempre. O objetivo é amadurecer e tornar-se um pastor, ou seja, um líder ativo. Alguém que assume a responsabilidade de guiar, de proteger e de cuidar das pessoas ao seu redor. E esta citação de Josué, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é o exemplo perfeito disto. Reparem na decisão, é uma escolha consciente, deliberada, pública. Não é uma influência que acontece por acaso, é uma declaração de intenções, uma decisão firme de alinhar a sua esfera de influência, a minha casa, com o propósito de Deus. Então, na prática, no dia a dia, como é que isto funciona? Bem, trata-se de alinhar as prioridades com o reino. Significa procurar o que tem valor eterno em vez do prazer que é só temporário. É sobre investir tempo, talento e recursos em coisas que realmente duram. É tomar decisões que refletem o senhorio de Cristo e, no fundo, viver com a eternidade em vista. E isto deixa-nos com uma última pergunta, uma reflexão final. A influência de uma pessoa deixa sempre um legado. Sempre. A questão não é se vamos deixar um legado. A questão é qual será. Vai ser um legado de construção ou de destruição, de vida ou de ruína. A escolha, como vimos ao longo de tudo isto, é absolutamente inevitável.